Glória a Deus. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, começando do versículo de número 4, vamos até o versículo de número 9. Tito 1 de 4 a 9. Glória a Deus. Nos diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha os seus filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, por ser encarregado da obra de Deus. É necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto de discípulo e vamos falar sobre a atitude do discípulo de Cristo diante de uma sociedade corrupta e corrompida. Meus queridos irmãos, esta carta do apóstolo Paulo a Tito, ela está no grupo das cartas conhecidas como cartas pastorais. Tanto a primeira carta a Timóteo, como a segunda carta a Timóteo, e a carta a Tito é conhecida como cartas pastorais. Nestas cartas, Paulo dá uma instrução de forma abrangente para aqueles que estão no exercício do ministério. E também algumas recomendações para aqueles que estavam baixo a liderança desses ministros. A mensagem de Tito é instruir a igreja. Esta é a mensagem para Tito. Quando Paulo sai em suas viagens missionárias, na primeira viagem ele sai com Barnabé, juntamente com João Marcos, e pelo caminho, em suas viagens missionárias, houve várias conversões, e Paulo começou a organizar os grupos de convertido em igrejas locais. Como a igreja estava no seu nascedouro e tinha dificuldade para a liderança, muitas vezes contava apenas com os novos convertidos, ou então assignava alguém para ir fazer cargo daquela recém-plantada igreja. E também Paulo, com o passar do tempo, ele foi aglutinando ao seu derredor pessoas
que ele foi ensinando e preparando para a liderança da igreja. Ele os chama de companheiros ou cooperadores. E dentre alguns destes, como Demas, que o abandonou, como Timóteo, como Lucas, o médico amado, como Epafrodito, e também tantos outros, entre eles, um por nome de Tito. Tito tornou-se um dos cooperadores de Paulo. E Paulo, então, o comissiona para organizar a igreja que está em Creta, uma ilha grega. E a fama dos habitantes daquela ilha não era tão louváveis. Até mesmo os poetas ridicularizavam a forma de vida dos cretenses, os chamando até de bestas feras, que eram pessoas que não tinham freios em suas exteriorizações de sentimentos e pecaminosidades. E este problema estava refletindo na igreja. E Tito, como sendo um discípulo de Cristo e cooperador de Paulo, recebe de Paulo essa incumbência de organizar a igreja de Creta, de colocar parâmetros segundo o fundamento da sã doutrina e da palavra, para que a igreja pudesse fazer frente com uma fundamentação bíblica sã em contra de todos os desvários e perversidade e pecaminosidade da sociedade cretense. Esta era a missão de Tito. Ele era um discípulo com uma incumbência de fundamentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A atitude do discípulo de Cristo diante de uma sociedade corrompida. Qual deve ser esta atitude? A sociedade da época de Tito, da ilha de Creta, para a sociedade dos dias atuais, não há muita diferença. Ao contrário, o homem pode ter melhorado nos descobrimentos científicos e tecnológicos, mas na moral, o homem tem cada dia mais piorado. O homem tem afastado dos valores fundamentais para uma boa vida com o seu Criador e com o seu semelhante. Então a nossa sociedade, ela na verdade é pior do que a sociedade noélica, a sociedade antediluviana. Esta sociedade é uma sociedade desvairada, corrompida, destituída
de todos os valores fundamentais da vida. Vivemos em um mundo de constante mudanças, em todos os aspectos. E no social e no espiritual, da mesma forma. As mudanças, elas nos afetam como um todo. Qualquer mudança hoje, e devido o mundo estar globalizado, qualquer mudança hoje afeta-nos a todos. Estamos unidos em uma grande rede de nações. Então, qualquer problema que aconteça em alguma parte, nós sofremos as consequências. Isso está em todos os âmbitos: político, econômico, social e espiritual. E parece que os problemas de ordem espirituais, eles viajam numa velocidade vertiginosa, que alcança proporções que vai além daquilo que a gente pode imaginar. Enquanto o progresso está de bicicleta, a corrupção, a promiscuidade, o desvario social está na velocidade da luz. É impressionante o que tem acontecido na sociedade. Essas mudanças afetam diretamente os valores morais e éticos da vida de toda a sociedade. E também da vida dos discípulos de Cristo. E tende a refletir na igreja de Cristo. Vivemos neste mundo. Algumas coisas ou alguns valores que a sociedade atual tem corrompido, algumas éticas que eles têm lançado no chão e mudado e amado mais a mentira do que a verdade. Por exemplo, a infidelidade conjugal e o divórcio tornaram-se normais nessa sociedade. O que é completamente contrário à palavra de Deus, torna-se normal para a sociedade onde nós estamos inseridos. Quebrar o voto da fidelidade conjugal, aquele voto que se faz diante de Deus e diante da sua palavra. E alguns pensam que é apenas algo decorado para ser pronunciado para o preenchimento de uma cerimônia. E na verdade não. Aqueles votos, para que os senhores entendam e eu também, tem o assentimento da presença divina. Promete ser fiel na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez. Viver única e exclusivamente para ele ou para ela. Naquele momento, é quase que impossível alguém dizer que não promete. E promete. Prometo que sim. Esta sociedade faz promessas hoje para quebrantá-las amanhã. Se tornou-se algo tão normal. Um divórcio no meio dessa sociedade. Qual são a normalidade disso? A Bíblia disse em Malaquias
eu, o Senhor, aborreço o divórcio. E perguntaram, por que Moisés autorizou? E Deus disse, pela boca de Jesus Cristo, pela dureza do vosso coração. Quando que isso é levado em consideração no tribunal divino para aceitação? Pela infidelidade conjugal. Se o marido for infiel, a esposa tem o direito de divorciar-se e casar com outro. Se a esposa foi infiel, o marido tem o direito de divorciar-se e casar com outra. E aquele que casa com o infiel comete adultério. Não vai mudar, irmão. Por mais que o Congresso venha e aprove outra lei, a lei do Congresso Divino permanece. Permanece. Diante desta sociedade, nós, como discípulos de Cristo, Igreja de Jesus Cristo, permanecemos pautados na palavra. Não mudamos nenhum jota e nenhum tio daquilo que a palavra de Deus diz para mim e você. Outra questão sobre esta sociedade: o engano nos negócios. O famoso passar para trás, enganar. Enganador hoje é chamado na sociedade de esperto. Você conseguiu vender um problema para o outro e ainda diz, você realmente é o sujeito bom de negócios. Graças a Deus que ainda existe um órgão conhecido como Direito dos Consumidores. Que aí, com muito sacrifício, você consegue não ser lesado por essa gama de enganadores de plantão que existe na sociedade. Duro é quando esses enganadores sentam no banco de nossas igrejas e querem passar como crentes. E querem viver uma vida de aparência. Mas o Deus desta Bíblia conhece a minha vida e conhece a vida de todos. A Bíblia diz: aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa, diz a palavra do Senhor. Enganadores. Outro problema dessa sociedade corrompida: a libertinagem e a mentira são vistas como alternativas naturais na vida. Libertinagem é assustador o que está acontecendo. Alguém disse para mim, é que os crentes são antiquados. Os crentes não são antiquados, eles são um povo da palavra. O nosso negócio é o que diz a palavra. A sociedade pode achar que isso é bonito, a sociedade pode achar que isso é evolução, a sociedade pode achar que isso deve ser aplaudido, mas a minha Bíblia continua dizendo: é pecado, é corrupção, é distanciamento da presença de Deus. E não vai mudar. Libertinagem. Essa sociedade aplaude um jovem de 14 com uma menina de 13, que não diz estamos namorando, diz estamos ficando. E os pais ainda abrem a porta da casa
E coloca esse casal de criança num quarto sozinho. E os pais com aquelas caras de libertinos dizem: é melhor que seja aqui na minha casa do que lá na rua. Isso é transvio da verdade. Isso não há conexão com o pensamento divino. E é lamentável isso quando chega na igreja, que o sangue de Jesus Cristo nos cubra. Libertinagem. Você sai pela rua, você encontra as pessoas, você já não sabe mais que bicho é aquilo. Que coisa mais extraordinária. Que coisa mais aversa da questão. Umas mulheres com uma roupa tão mais curta do que o meu salário. Mais apertada do que a justiça divina. Uns meninos vestindo uma roupa que você olha para eles e diz: meu filho, que roupa é essa? Eu creio que alguns deles precisaram passar vaselina para entrar naquela calça. Um negócio apertado. Essa tem sido, meu irmão, a tônica. Uma sociedade desponderada. E isso tem chegado na igreja. Isso tem chegado no nosso meio. E nós, como discípulos de Cristo, muitas vezes estamos aplaudindo e dizendo: continua. Continua. Você pode vir como está e ficar como está, nada disso. Você pode vir como está, mas tem que ser transformado pela palavra de Deus e viver uma vida que dignifica o nome do Senhor. Você é luz e eu também. Aleluia. Somos discípulos. Em nós brilha a luz de Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, nos preparando para ir aos céus. Eu não estou aqui perdendo meu tempo. Eu não vim aqui para divertir. Eu não estou aqui brincando de igrejinha. Eu não estou brincando de ser pastor. Eu não vim embalar ego de crente. Eu vim dizer que ou ajeita a vida, ou no céu não chega nem eu e nem aquele que nos ouve. Há que haver um comprometimento. Outro problema dessa sociedade: o cinema, a TV, os livros, a revista, a internet e todos os meios, eles estão organizados e orquestrados para fazer você e eu pensar o que eles querem. Você não está entendendo. É inocente, pastor. É inocente. A maioria desta sociedade veste as modas das novelas da TV Global. A maioria desta sociedade pensa com o pensamento ditado por estes meios midiáticos. A sociedade desses dias, lamentavelmente, a igreja vai no mesmo vagão, vai no mesmo ritmo. Alguém saltou certo tempo atrás um boicote contra a TV Global, para não assistir uma determinada novela, e esta novela teve uma queda de audiência tremendo, e eles precisaram às pressas organizar e encerrar a novela. A única verdade que ficou patente para todos
Porque a campanha fora feita e disseminada no meio daqueles que chamam gospel. Então o que ficou patente, que quem assiste novela é crente. Eles pararam de assistir, caiu a audiência. Foi isso que ficou patente. E aí quando eu e você viemos a um culto, e que o pastor passa 10, 20, se é esse passa até 30 minutos do horário, você fica desesperado, com vontade de fugir. Não tem problema, meu irmão. Os céus que eu vou, não tem Tarcísio Meira. Os céus que eu vou, não tem Glória Menezes. Os céus que eu vou, não tem plim-plim não, meu irmão. Os céus que eu vou, tem anjos voando e cantando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Eles orquestram, meu irmão. Eles estão dizendo a você qual é o produto que você deve consumir. Eles estão dizendo sobre o que você deve depositar na sua geladeira, o que você deve cozinhar na sua panela, o que você deve vestir, qual é o tipo de penteado que você deve usar, qual é o tipo de batom que você deve usar, qual é o tipo de pintura que você deve usar. Esta sociedade maquiavélica do sistema de mídia, eles não é outro que não o espírito de Jezabel. Mas diz a palavra de Deus que não há espaço para aqueles que se comprometem e sujam as suas vestiduras nas bodas do Cordeiro. Aleluia. E ele vem dizer para você como você deve criar o seu filho. Ele vem dizer para você, se você tem um menino macho e ele quer usar uma boneca, você está proibido de impedi-lo. Eu sou da época que menino brincava de bola e menina brincava de casinha. Esta sociedade quer empurrar ela abaixo a você e a mim, dizendo que é normal. E sabe o que eu ouvi, paz, meus senhores? De um dos camaradas mais influentes do meio, dizendo que aquele que não aceitar a modernidade vai ficar para trás. Vai ficar não, irmão. Ficar para trás não vai não. Não vai é ficar aqui. Aqueles que não aceitarem não vão ficar aqui, porque é para aqueles que a trombeta vai soar. Aleluia. Agora, como deve ser o meu posicionamento em uma sociedade como esta? Irmão, eu sou discípulo de Cristo. E um discípulo de Cristo primeiro vive como o seu mestre viveu. Um discípulo, ele é imitador do seu mestre. Como que Jesus viveria hoje se ele estivesse caminhando nas ruas de Araçatuba? Qual seria o seu sermão? Se Jesus pregasse os sermões que os pregadores estão pregando hoje, ele não seria crucificado. Ele seria recebido, ele seria afagado e dito: este realmente merece toda a honraria. Mas ele viveu diferente, ele andou diferente, ele falou diferente. Alguém disse: ninguém jamais falou como este homem. Ele agiu diferente. Ele chegou no templo e o pessoal estava vendendo. Era um verdadeiro mercado. Tinha pomba
para sacrifício à pronta entrega. Tinha cordeiro à pronta entrega. Os sacerdotes haviam montado o mercado, porque o pessoal vinha de outras nações, vinha de outras partes. E então, eles chegavam na cidade e precisavam de um cordeiro para sacrificar. Quando os sacerdotes montaram o comércio dos animais e aves, já vieram também os cambistas. Porque ao vir de outras nações, viriam com a moeda do país de origem e precisava trocar. Virou um negócio lucrativo. Sem contar que quando o pecador ia oferecer o seu sacrifício, ele tinha que cruzar publicamente levando o animal. E muitos, ao levar um cordeiro, jogavam ele sobre os ombros, segurava as duas patinhas, e todos ficavam sabendo, ali vai alguém sacrificar um sacrifício pelo pecado. Mas agora, com esse mercado instalado no templo, era uma forma fácil de esconder. Eu fico doente, tem uns crentes que eles pecam. E na hora que dá reconciliação, eles olham para o pastor e dizem, eu vou ter que ir lá na frente e pedir perdão? Ah, me dá vergonha. Mas vergonha do pecado que cometeu, não. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Jesus chegou no templo, meu irmão, e quando ele viu aquela final de feira, pomba voando, ovelha balindo, e o pessoal fazendo fila para trocar o dinheiro, ele arranjou uma corda, trançou aquele negócio e chegou a marreta. Aquilo foi pomba voando e gritando misericórdia para todo lado. Ele desceu a lenha, meu irmão. E ele disse, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de negócios, covil de ladrões e salteadores. E alguém chega para ele, com que autoridade você faz isso, horas essa? Ele disse, destruirei esse templo e em 3 dias o levantarei. E alguém disse, levou 40 anos. Ele não estava falando de templo de pedras, ele estava falando do seu corpo. E é por isso que Ageu disse que a glória da última casa seria maior do que a primeira, no dia da inauguração. Quando Zorobabel e Salatiel estavam inaugurando aquele templo daqueles que vieram da catividade de Babilônia, e que havia um grupo que chorava porque via que a glória da casa que Salomão havia edificado era superior, e aquela casa que eles haviam reedificado sobre os alicerces eram simples. E então o profeta Ageu disse, a glória da última casa, não é da segunda, é da última, será maior do que a primeira. Por quê? Porque naquela casa, o dono da casa foi pessoalmente, fisicamente lá. O próprio Jesus entrou naquela casa e purificou aquilo, irmão. E limpou aquilo, irmão. Ele tinha este posicionamento. Como deve viver então o cristão diante, o discípulo diante desta sociedade corrupta e corruptora e corrompida? Viver como Noé. Noé, a sociedade de Noé, ainda que muito aquém desta sociedade, é um símbolo e exemplo para nós hoje. Noé não se corrompeu.
Ao contrário, Noé ouviu a voz de Deus. E Noé manteve-se fiel. Não importa, irmão. Ninguém vai te obrigar a abandonar a tua fé. E se quiserem te matar e me matar pela nossa fé, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Já ouvi hoje, a morte para mim é lucro. E se é lucro, meu irmão, e diz a mais a Bíblia, aquele que vos matarem, cuide de estar fazendo um serviço para o Senhor. Como deve então? Você deve ser apegado à palavra de Deus. A guia da nossa fé é a palavra de Deus. Esses dias atrás eu estava em casa e escutava o celular da minha esposa que dava aquele grito, né? Mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Mais uma mensagem. E era sobre um negócio de um chip. Uns crentes desesperados por causa de um chip. O chip é para aqueles que vão ficar, irmão. Ai, porque o chip. É o chip da besta? Não. O da besta é o da Vivo. O besta coloca 20 e acaba os créditos rapidinho. Meu irmão, se o povo de Deus tivesse mais apego à palavra de Deus e menos apego à novelinha das 8, eles não estariam preocupados com o chip. Quando o crente está preocupado com o chip, é sinal de que ele já não tem certeza que vai para o céu. Se está preocupado se a garganta vai rolar, é porque sabe que vai passar pela grande tribulação. Mas nós aguardamos o toque da trombeta. Aleluia. Nós estamos aguardando. Porque nós cremos segundo as aparências bíblicas e as profecias também, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo passa por tribulação, mas não passa pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados e seremos levados para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você diz, como estará a sociedade? Terrivelmente. Por quê? Porque Jesus virá num momento em que a maioria dos crentes não vai estar vigiando, meu irmão. Jesus disse, vigiai e orai, porque a hora que não penseis, há de vir o vosso Senhor. Como deve ser o meu posicionamento como discípulo de Cristo nesta sociedade? Nós precisamos estar na contramão, meu irmão. Nós não somos Maria, vai com as outras. Ah, mas o que vão pensar de mim? E aí? Quem morreu na cruz por você foi Jesus? Ah, mas lá onde eu estudo vão começar a praticar o bullying contra a minha vida. Ah, meu irmão, eu nasci no Novo Testamento, e nasci numa igreja, e numa sociedade, e eu tinha amigos, que eu saía pela rua, e eles gritavam, aleluia, lá vai o aleluia, ó irmão, paz do Senhor, irmão, já vai levar o dízimo para o pastor, irmão. Eu não morri. Sabe quando foi que nós pioramos? Quando as pessoas começaram a nos abraçar. Quando a sociedade começou a chegar e nos beijar. Hoje estão dando até título de cidadão para pastor, irmão. Pararam de jogar ovo goro na gente.
Mas também a gente já não mais causa problema para eles. Pararam de jogar pedra em cima do nosso telhado. Pararam de quebrar as nossas caixas de som no ar livre. Aliás, nós nem ar livre fazemos mais. Que é para não incomodar. Ah, pastor, o senhor acha às 4 da tarde? Tem Corinthians e Palmeiras, pastor. Não dá para ir para o ar livre. A sociedade está, irmão, mansamente conseguindo o seu objetivo. Paulo disse a Tito: por esta causa eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem os negócios lá. Acerta aquilo lá, meu filho. Meu irmão, nós precisamos ouvir mensagens que nos falem dos céus, mas nós precisamos ouvir mensagens que nos mande ordenar a nossa vida. Nós estamos a caminho dos céus, meus irmãos. Paulo disse a Tito: você seja irrepreensível, e as pessoas que você colocar em cargo sejam irrepreensíveis, e que os crentes sejam irrepreensíveis. Por quê? Irrepreensíveis sem repreensão. Mas hoje, irmão, é muito bom falar da barba dos outros, mas enquanto a barba dos outros está pegando fogo, já dizia a santa mãe, que a gente deve colocar da gente de molho. Hoje, você está na fila do banco, dá até medo de dizer que você é pastor. Eu estava numa igreja, na fila de um banco, e um irmão estava usando o caixa eletrônico, olhou para mim e disse: pai do Senhor, pastor. Eu disse: pai do Senhor, meu filho. E atrás de mim tinha um senhor. Bateu no meu ombro e disse: o senhor é pastor? Eu disse: pela infinita misericórdia de Deus, sim. Ele disse: o senhor é pastor de que igreja? Falei: sou pastor da Assembleia de Deus. Vou usar um nome fictício aqui. Lá tem um crente por nome de João? Eu disse: lá tem vários João. Disse: mas tem um João lá, assim, quase que descreveu a tatuagem. Eu disse: tem. Dá para o senhor falar para ele para me pagar? Ele alugou a minha casa, faz 5 meses que ele não paga. E toda vez que me encontra, diz que não tem dinheiro. Mas a semana passada eu encontrei ele num rodízio de pizza. Ou lá na igreja do senhor todo mundo é assim? Eu falei: todo mundo? Não, meu filho. Eu e a minha esposa escapa. Irmão, é de assustar. Esses dias atrás tinha uma empresa oferecendo cartão de crédito para amigos do pastor, sem consulta no SPC. O que é que eles estão dizendo para nós, irmão? Você pode ter o seu cartão de crédito, que ninguém vai consultar a sua situação no SPC. Eles estão dizendo para nós: nós sabemos que vocês são caloteiros. Vocês podem ficar sossegados, porque mesmo assim, nós vamos dar um cartão de crédito para vocês. Sou de uma época que um pastor chegava numa agência para comprar um veículo. O pessoal dizia: pastor, aquilo que o senhor quiser, da forma como o senhor puder pagar, o senhor pode levar. Hoje, você pisa na porta da agência, a primeira coisa que ele pergunta: parece que é pastor. Para pastor, nós não fazemos financiamento. Nós estamos assim, irmão. Esta é a situação. E tem muito crente orando a Jesus, para Jesus voltar logo, para ele ir embora sem pagar essa dívida que ele tem aí. Jesus, vem, porque senão eu vou ter que
Irmão, se você estiver devendo e Jesus vier, e se a tua dívida é calote, você não vai ouvir o toque. Você vai ficar aqui para pagar. E disse Jesus, na verdade, eu vos digo que não sairás até que pague o último ceitil. A última moeda. Ou você pensa que Jesus vai dar o calote nessa turma que você está devendo? Ele não vai levar você, vai deixar você aqui. Então, meu irmão, não é pecado dever. Não. Não é pecado dever. Pecado está dever e não? E não? Pergunta ao seu irmão, você paga as suas contas? Meu irmão, como deve ser a minha vida diante dessa sociedade? Eu, como discípulo de Cristo, eu devo viver de tal maneira que a luz de Cristo brilhe em mim. Todos precisam saber que eu sou crente, irmão. E não é esse negócio, sou gospel, não. Sou evangélico. Eu sou crente, irmão. Daquele do papo amarelo. Sou crente até debaixo d'água. Esse negócio de amenizar a fé não existe comigo, não. Não existe relacionar ou relativar a fé, não, meu irmão. A fé é única. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhai por ela, vivei por ela, e o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra. Crente. E foi o que Jesus disse a Tomé: Tomé, deixa de ser evangélico, deixa de ser gospélico, seja crente e não incrédulo. Ser crente, meu irmão. Que as pessoas saibam. Porque quando eles tiverem problemas, eles vão bater na porta da tua casa. Quando o demônio pegar lá, eu não ia falar isso. Quando o demônio estiver quebrando tudo lá, eles vão lá na porta da tua casa. Dá para o senhor ir lá? Está quebrando tudo. O demônio é mentiroso, irmão. Sim ou não? Aí tem umas vezes que ele fala umas verdades. Quando o problema pegar fogo na casa do vizinho, ele vai chamar você. Olha, aqui do lado tem um crente. Tem um crente. Vamos lá. Foi o que o servo de Saul disse: há nessa cidade um homem de Deus. Eles podem ser que te ignore. Eles podem ser que não faça caso de você quando você passa, mas quando o fogo pegar lá na tuia, meu irmão, é você. É você. Mas se a tua e a minha luz não estiver brilhando, nós vamos passar vergonha. Mas você não anda com a Bíblia? Você não anda todo empalitosado, engravatado, com um sapato brilhoso? Mas aquela é só a roupa de ir para a igreja. Irmão,
Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas. Essa sociedade está em trevas. E se a luz de Cristo que está em nossa vida se apagar, aí sim, pode fechar a porta para balanço, irmão. Mas a minha luz como discípulo de Cristo nessa sociedade tem que brilhar. Tem que brilhar. Não é que as pessoas têm que saber que eu sou crente, as pessoas têm que saber que eu sou crente e eu preciso viver como crente. Como deve ser. Nós vamos abraçar aquilo que essa sociedade quer ou nós vamos continuar abraçado com Jesus? Abraçado com a palavra dele. Aí você olha para mim e diz: vai ser difícil, pastor. E Jesus prometeu alguma coisa fácil? Ele disse: no mundo tereis. E ele não prometeu facilidade nenhuma, irmão. Nós, os pastores, é que tornamos o caminho um pouquinho mais fácil e a porta um pouquinho mais larga. Mas a mensagem original é: apertado é o caminho e apertada é a porta. Alguém diz: não é tão apertada. Se você com um jeitinho, você vê que ela fica um pouquinho larga. Mas não a dos céus. As medidas sempre permaneceram, desde que os céus é céus. Vamos permanecer com Cristo, como discípulo de Cristo. Porque a missão de Cristo foi dada a você e a mim. Paulo disse: resplandecei-vos como astros, numa geração que se perde. Como astro, como luz. Lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá na rua, lá no comércio, lá nos negócios. Mas pastor, vamos dizer que eu sou homofóbico, e daí? Disseram que Jesus era charlatão, enganador, beberrão, glutão. Disseram até que ele tinha demônio. Que ele estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. Ué, nós somos melhores do que ele? Pode dizer o que dizer, irmão. Pode dizer que eu sou fóbico, xenofóbico, citafóbico, fóbico para cima, fóbico para baixo. Todos aqueles que abraçaram a Bíblia e os Deus da Bíblia sofreram todo tipo de zombaria. Só que Deus estava com eles. Deus estava com eles. Como posso, pastor? O Espírito de Deus há de nos dar um poder especial, adicional, para vivermos nessa sociedade. Para vivermos nessa sociedade. Essa sociedade demanda um testemunho mais eficiente, mais eficaz. Essa sociedade demanda uma vivência acima desses padrões que eles corromperam. E o Espírito de Deus está com a igreja. E há de conceder este poder adicional para que a igreja continue com a cabeça erguida, triunfante, sendo e vivendo a palavra de Deus. Ficamos em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele: eu quero te ver no céu. Quero te ver nos céus. Lá nos céus. Ver aqui na igreja, a gente sempre se vê, né? Eu acho que ver você no céu, irmão Firmino, vai ser uma visão transcendental.
corpo glorioso. Maravilha. Eu estou indo para os céus. Aleluia. Quantos estão indo para os céus? Levante a mão. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. Senhor, nós somos desafiados. Nós vivemos em uma sociedade que o Senhor conhece perfeitamente. Muitas vezes somos acossados. Outras vezes somos colocados contra a parede. Perseguidos. Zombados. Caluniados. Destratado. A nossa imagem muitas vezes, Senhor, é denegrida. Somos desconsiderados, humilhados. Muitas vezes, Senhor, as pessoas nos ignoram. A sociedade zomba e escarnece de nós. Mas isso nos dá alegria, meu Senhor. Porque é uma evidência irrefutável de que nós somos teus. Nós permanecemos contigo. Oh, nesta noite, neste lugar, neste momento, viemos pedir, Senhor, um poder adicional do teu Espírito Santo. Pedir mais da tua presença, mais do teu poder, porque o inimigo quer nos envergonhar, o inimigo quer pisotear sobre nós, mas viemos pedir, Senhor, mais poder do teu Espírito, para vencer, para viver a fé, para testemunhar a tua grandeza, para falar da tua presença. Oh Espírito de Deus, invade a nossa vida, invade o nosso coração, fortalece-nos. Enche-nos da tua presença. Faça de nós labaredas de fogo. Faça de cada um de nós, Senhor, labaredas de fogo nesta sociedade, nesta geração. Usa as nossas vidas com poder. Xarabacata rimanamachori andarai. Emanamachuri andará. Aleluia. Fortalece o fraco, fortalece o fraco. Levanta, levanta, levanta a mão do fraco. Dê força a esses joelhos, Senhor. Esses joelhos fraquejantes, esses passos vacilantes. Meu Deus, fortalece a tua igreja para esta hora decisiva, para este momento decisivo. Porque, Senhor, o reino das trevas se reúne para a última investida contra o teu povo. Meu Senhor, e somente aqueles que têm compromisso contigo e com a tua palavra vão permanecer de pé. Ajuda a tua igreja, enche a tua igreja de poder, enche a tua igreja de poder. Oh, meu Senhor, Santo, 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 aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Você sabe alguma coisa do Espírito Santo? Canta aí. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória, nós precisamos da tua presença. Nós precisamos de uma unção da tua parte. Nós precisamos de poder na nossa vida. Nós precisamos de poder na nossa vida. Nós precisamos da tua presença, Senhor, para que aonde nós chegarmos, Senhor, o inimigo fuja, os demônios saiam. Nós precisamos de poder, Senhor, para pisar escorpiões, para pisar toda espécie de mal. Nós precisamos do teu poder, Senhor, para fazer o sobrenatural acontecer. Nós precisamos do teu poder, Senhor, para pregar a tua palavra. Nós precisamos do teu poder, Senhor, para realizar sinais e maravilhas. Nós precisamos do teu poder, Senhor, para que a nossa luz venha brilhar. Aquilo que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ajuda-nos. Nós somos a Igreja de Cristo. E a tua missão nessa terra é glorificar o nome de Jesus. É presentear a igreja com dons, com capacitação espiritual, para que ela possa realizar a grande missão. Espírito Santo, ajuda-nos. Necessitamos da tua ajuda. Não nos deixe, não nos abandone. Não te vayas de nosotros. Espírito Santo, por favor, se temos ferido a tua sensibilidade, se temos causado tristeza para ti, se temos apagado a chama na nossa vida, Espírito Santo, por amor a Jesus Cristo, volta nossas vidas, volta.
Volta, Espírito Santo, volta. Unge-nos. Unge-nos com poder. Dá-nos poder para vencer a força do mal. Dá-nos poder para vencer a força do pecado. Dá-nos poder para andar com a cabeça erguida. Dá-nos poder, Senhor. Oh, glória. Glória a Ti. A Tua igreja tem saudades de Ti, Senhor. O Teu povo Te anela. Oh, aleluia. Oh, enche as nossas vidas. Enche as nossas vidas.